Agora é olhar para frente, mas também analisar o passado, o legado, o fim de uma era. Foi assim, aliás, que descreveu o presidente Biden, presidente dos Estados Unidos, ao falar sobre a morte de Elizabeth II. Nas palavras de Biden, ela não foi só uma monarca, mas foi também uma era inteira. Para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com o Rodrigo Reis, especialista em relações internacionais e diretor executivo do Instituto Global Attitude. Rodrigo, seja bem-vindo, boa tarde, muito obrigado por nos atender, como vai? Boa tarde, Pablo. Tudo tranquilo? Ótimo estar presente aqui com vocês hoje. Obrigado. Bom, eu citei as palavras do presidente dos Estados Unidos, Biden, se referindo a Elizabeth, não só como uma monarca, mas uma era. E eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. São 12 presidentes dos Estados Unidos, 15 primeiros ministros. Aliás, ela se encontrou com Liz Truss essa semana, a nova primeira-ministra do Reino Unido, pouquíssimo tempo antes de piora no seu estado de saúde. E o primeiro a se encontrar com ela foi Churchill, logo assim que ela assumiu o reinado. Vamos falar um pouquinho sobre essa era, sobre quantas trocas de governo a Rainha Elizabeth chegou a assistir desde seu reinado até aqui, até os dias de hoje, por favor. Ótimo, Pablo. Eu acho que a rainha, sem sombra de dúvidas, né? O presidente John Biden é muito assertivo quando ele fala que ela realmente representa, né, uma era. Ela viu aí a ascensão e a troca de 15 primeiros ministros, como você mesmo mencionou, Winston Churchill, né, nascido em 1874, foi o primeiro-ministro que ela teve, né, ela fez a confirmação da indicação do nome dele como primeiro-ministro. E uma curiosidade, né, a primeira-ministra atual, a Liz Truss, ela basicamente, né, ela tem esse momento que ela é indicada, nomeada pela rainha e confirmada com ela muito recentemente, né? Então, como foi mencionado anteriormente, ela vê papas, reis, presidentes americanos, primeiros ministros do Reino Unido, e ela vê uma história muito forte, né, no qual ela própria, na Segunda Guerra Mundial, tem uma participação muito representativa, uma visibilidade muito grande. Então, sem sombra de dúvidas, ela presenciou muito do mundo, das modificações do mundo, né, dos próprios países do Commonwealth, que compõem aí o Reino Unido, uma presença constante, uma participação na política, na economia e em outros assuntos, né, do seu reinado durante aí 70 anos. O que é possível esperar daqui para frente com Charles sendo o rei Charles III e Camila Parker sendo a rainha consorte? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, um reinado que não seja tão longevo como foi o dela, né? Ela assume como rainha muito cedo, né? O Charles, já em contraponto, ele tem em torno de 70 anos. Então, o que a gente pode esperar como algo, né, acho que muito, talvez aí uma questão muito natural, é que o reinado dele não seja, né, não se aproxime de nenhuma maneira a longevidade do reinado que foi o dela, que foi o reinado mais longevo, né, de um monarca no Reino Unido. Ela morre com 96 anos na Escócia, então a gente tem, né, todo agora a atenção sendo voltada realmente a esse funeral, ao velório, todo, né, o plano. É muito importante falar que já existe um plano, né, há muito tempo, né, que é a Operação London Bridge, que é um dos locais muito importantes na cidade de Londres, que é o nome dado a essa operação após a morte dela, né? Então é algo que eles já vêm preparados há muito tempo, né, e no qual a gente sabe que o Charles assume, né, agora oficialmente com o nome de Rei Charles III, junto com a rainha consorte Camila. E aí, claro, nós assistiremos alguns dias do velório, alguns dias de celebrações da passagem da rainha pela monarquia britânica, de sua história, assim como vimos no Jubileu, por exemplo, em cobertura especial aqui no Band News TV, e todas as imagens que foram marcantes naquele evento voltarão à tona na imprensa britânica e também ao redor do mundo. E as relações dos britânicos com outros países muda a partir do momento em que Charles III assume o trono. Isso já acontece nesse momento, mas oficialmente vai acontecer uma cerimônia nas próximas horas. E também com a
primeira-ministra nova que a Inglaterra tem nesse momento, o que muda quando a gente fala em relações internacionais entre países, nesse momento de guerra na Ucrânia, de dificuldades econômicas para boa parte do mundo? Os ingleses devem esperar inflação na casa dos 20%, recessão, aumento da energia. Aliás, a Liz Truss falava sobre projetos na área energética hoje, quando foi avisada através de um bilhete ali que a situação envolvendo a rainha não estava nada boa, ou seja, o estado de saúde dela não era bom. Ela encerrou sua fala e acabou mudando de assunto ali naquele momento. Pablo, eu diria que é mais provável, né, as mudanças em termos de relações internacionais, a relação do Reino Unido com outros países, é mais provável que haja mudanças pela troca da primeira-ministra, né, agora assumindo a primeira-ministra Truss, do que efetivamente pela troca, né, da Rainha Elizabeth II para o rei Charles III. Tá? Isso porque a gente dando um passo para trás, entendendo um pouquinho, né, do funcionamento da própria questão política, a rainha e agora o rei Charles III, eles não têm um papel fundamental em decisões relativas à política, né? A gente sempre brinca que a rainha é uma rainha figurativa, uma rainha, né, que não tem um poder de decisão efetivo. Então, sim, tradicionalmente, historicamente, é ela que confirma o primeiro-ministro, ela faz o convite para o primeiro-ministro, né, valida essa indicação, ela tem questões muito simbólicas, vamos colocar assim, e muito tradicionais, né, em termos do seu papel. Mas, efetivamente, o papel político dela e o mandato político dela veio se reduzindo historicamente com o passar do tempo, né? Então, a gente está falando de questões aí tradicionais de famílias britânicas, não só no Reino Unido, mas de toda a Europa, que ao longo do tempo vão perdendo efetivamente esse mandato de efetivo, né, de decisões econômicas, sociais, políticas. Então, acho importante contextualizar isso, né, porque, ao meu ver, as relações não mudam, né, de uma hora para outra com essa troca entre Rainha Elizabeth e o seu filho agora assumindo como o rei. Tá? Então, acho que é uma questão realmente assim, a ser observada e desmistificada nesse sentido. Entre os países que recentemente, inclusive, deixaram de reconhecer a Rainha Elizabeth ou a monarquia britânica como parte do seu comando foi Barbados, né? Que acabou virando a mais nova república do mundo. Inclusive, esse ano, a família real chegou a visitar em março e foi recebida com muitas vaias por lá. O que esse exemplo traz até para a postura que a família real britânica deve ter diante de outros países agora? Porque volta aquela primeira pergunta. A Elizabeth representava uma era, representava ali não só a monarquia, mas para além disso. Charles não representa para além, representa a monarquia, né? Exato, eu acho que ela foi, né, e nas próprias palavras do John Biden, presidente americano, ela foi a primeira monarca britânica, né, com o qual as pessoas do mundo inteiro puderam sentir uma conexão pessoal imediata. Ela é o símbolo de uma modernização, né, por mais que a gente fale em tradição, em toda essa questão muito, né, aí de séculos atrás da tradição das famílias reais, ela passou e vivenciou muito, né, dessa lenta, mas existente modernização da família real, né? E o rei Charles não desfruta da mesma popularidade do que ela, nunca desfrutou, né? Existem uma série de escândalos, eu acho que ele não é bem visto e tão bem aceito, né, como ela era pela população do Reino Unido. Então, acho que existem, desafios, né, de dar continuidade a essa modernidade, né, de poder se adaptar a uma série, né, de tradições que foram muito fortes, impostas anteriormente e que, com o passar do tempo, acho que vão se desconstruindo, né, ou vão sendo, talvez, gradativamente aceitas, vamos colocar assim, né, mas, sem sombra de dúvidas, ela era muito benquista e muito bem vista por todos os países, né, que ali fazem parte atualmente do que a gente chama em inglês de Commonwealth, né, que é esse grupo de países parte do Reino Unido, né, seja na própria ali os 4 países, né, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e Inglaterra, ou outros países,
né, ali como que fazem parte do Commonwealth, que são países ultramarinos, que são chamados, né, em termos políticos, que não fazem parte desse necessariamente ali do efetivo dos 4 que compõem o bloco na Europa, né, que se localiza no norte da Europa. Então, eu acho que agora é uma questão para a gente acompanhar realmente, né, ver como esses desdobramentos acontecem e qual que é o impacto nas colônias, né, no Commonwealth, nos países que integram esse grupo. Rodrigo, obrigado pelas informações, análises também. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde, viu? Pablo, obrigado você pelo convite. Boa tarde a todos. Obrigado.